Meus irmãos, graças a Deus. E assim, nos orienta a espiritualidade maior quanto à forma que nos conduzimos dentro das nossas posições mentais. Todos têm uma posição mental. A posição mental é a forma como você visualiza, é o ponto para o qual você visualiza, você analisa, você decide aquilo que acontece em sua vida, os momentos, as decisões, tudo parte do posicionamento mental, onde você define a sua própria opinião, onde você define a sua própria cultura, onde você vive aquilo que você se manifesta. Importante compreendermos a necessidade de não deixarmos que as coisas aconteçam por si só. E assim, definirmos a nossa posição mental de forma que a gente tenha o gerenciamento direto da nossa vida, de alguma forma. E qual é a forma, então? Você ter o total consciência e controle das suas palavras, suas atitudes, seus pensamentos em todos os momentos. Você não deixar que as coisas andem e resolvam por si só, que simplesmente aconteçam. Ou aquele conceito, eu pedi a Deus, eu pedi a espiritualidade, então agora eu vou deixar que as coisas aconteçam. Mas você propriamente não se esforça para estar na condição de receber, você propriamente não se esforça na condição de fazer-se merecedor daquilo que pediu e, principalmente, não se faz merecedor por si só de uma condução, de uma orientação, de uma intuição espiritual mais direta. Tudo isso por quê? Porque não houve da sua parte o propósito definido que você se apresenta à espiritualidade. Para que eu possa então definir melhor as palavras que lhes digo. O propósito espiritual que você vive. Eu vivo na terra, sou encarnado, mas a minha vida é espiritual. Eu tenho um objetivo espiritual, eu tenho um objetivo da minha consciência, do meu ser, que é estar para a dimensão da luz, estar para Deus em todos os momentos da minha vida, e assim eu me defino na minha posição mental de que eu faço tudo, mas não desativo o meu magnetismo do positivo, não desativo a minha sintonia da espiritualidade maior, da projeção magnética na direção da luz e de Deus Pai Todo-Poderoso. Então esse propósito que assim você define para você mesmo na sua forma de como você vai viver, como você vai ser, define também a energia que você vai ter dentro de si e também ao redor de você mesmo. A energia que vai te circular, o meio que você vai estar energeticamente. Importante então a gente saber disso, o propósito que definimos para nós mesmos da nossa forma de ser, como você pretende ser para você mesmo, para a espiritualidade e para Deus. E por que isso? A Terra passa por diversas situações onde você vê uma fonte de informações de todas as naturezas circulando por todos os meios de comunicação, por todos os meios que você toca de alguma informação em geral, mesmo nos círculos de conversa. Em todas as formas há uma energia mental projetada e você, não tendo o seu propósito definido em si mesmo, você se torna facilmente um ser a ser conduzido por aquela mente, por aquela energia mental que se projetou pela informação que então foi ali absorvida. É o cuidado que nós temos que ter, porque se você tem o seu propósito definido, nada vai te desviar do seu propósito, do seu direcionamento, da vida que você deseja ter. Lembrar disso. Eu pertenço a Deus Pai Todo-Poderoso, vou trabalhar, ter minha vida terrena, meus ganhos terrenos, minhas alegrias terrenas, mas dentro de um princípio que me leva a Deus, pois sei que minha vida é conduzida por Deus, é conduzida pela espiritualidade, e eu sou, então, vítima das minhas escolhas quando elas não são favoráveis ao meu contato e à minha proteção espiritual. Então é importante você ter consciência daquilo que você tem para si mesmo, do mundo que você cria para você mesmo, das condições de vida que você cria para você mesmo. Lembrando, condições de vida mental e espiritual e emocional. Porque sempre falamos, quando nos referimos, tudo você pensa, eu preciso me realizar materialmente na Terra.
Mas se você tem uma realização espiritual, a sua realização material vem por consequência. A própria espiritualidade lhe conduz para que as coisas aconteçam de forma favorável, porque você se tornou confiável de coisas boas para a sua vida. Mas por que isso? Porque a espiritualidade não te vê como um ser encarnado agora dessa encarnação somente, e te vê como aquele espírito que vem de diversas reencarnações, demonstrando a evolução de uma natureza em maior ou menor aceleração, demonstrando para a espiritualidade a natureza que você tem dentro de você mesmo, se você não é aquele espírito rebelde das vidas passadas, se você é merecedor de uma confiança, de uma condição de vida melhor, de um estágio melhor, ou você precisa passar pelas situações de maior dificuldade para que possa voltar a ser em você mesmo a natureza pura que você verdadeiramente é. Então é o cuidado que nós temos que ter para com nós mesmos. E lembrando, somos observados e analisados por aqueles que nos governam espiritualmente. Preocupe-se em demonstrar a eles que você é fiel a Deus, é fiel a uma vida de proteção espiritual, é fiel a uma vida de maior assistência. Então aí você se faz então bem assistido. Lembre-se disso. Não se deixe levar e não se compare com aqueles que têm as suas vidas das formas que aparentemente nos parecem bem realizados. Você não sabe o transcendente dessas pessoas, você não sabe a história que eles viveram e não sabe o motivo pelo qual eles ali estão. Então cuide de você mesmo, do seu histórico espiritual, do seu histórico de evolução. Lembrando, você precisa transpor o limite dimensional da luz e se libertar da faixa intermediária que todo espírito deseja estar. E é por isso que estamos encarnados aqui na Terra, para nos desimpregnarmos, evoluirmos e transpormos os limites dessa evolução. Compreenda isso, para que não seja necessário que os nossos mentores nos coloquem limites para que possamos vir a compreender. Porque pensa em você mesmo, como mentor, é melhor você ter seu tutelado na dificuldade, mas no caminho de Deus, do que de uma vida sem maiores responsabilidades e distante do objetivo espiritual. Importante compreendermos as decisões daqueles que nos governam espiritualmente. Graças a Deus. Agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade grandiosa que tivemos nessa convivência espiritual do dia de hoje. Graças a Deus.